Então, hoje a tia Tânia está aí, ela hoje frequenta o Centro Cristão Espírita Paulo de Tarso, aqui em Barra Mansa, que fica na Água Comprida. E estamos aí hoje com o tema O Retorno à Pátria Espiritual, um tema bem interessante para o momento que a gente está vivendo, né? A gente vê tantos desencarnes e a gente também vai entender como é esse processo aí. Então, fique à vontade, tia Tânia, estamos aqui para te ouvir. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite dos amigos do Centro Cristão Espírita Amor e Caridade. E é uma alegria, né? Compartilhar com vocês o estudo da noite de hoje. Como a Carlinha falou, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre um assunto recorrente, que é a partida para a pátria espiritual de familiares, amigos, personalidades, né, da mídia, das artes, da política, da literatura e até de desconhecidos. Alguns em idade mais avançada, outros menos um pouco, alguns jovens, outros mal saídos da adolescência e até crianças. E eu pude perceber que a dor, o medo e a tristeza são potencializados pelo desconhecimento dos processos que regem o momento da desencarnação. Assim como também o desespero das pessoas que não entendem o porquê de uns partirem e outros não. Então, eu resolvi, né, aproveitar a oportunidade do estudo da noite de hoje para nós conversarmos sobre esses mecanismos que regem o momento da desencarnação. Porque na nossa existência humana, a única certeza que nós temos é de um dia todos nós partiremos. Nós vamos então começar com Richard Simonetti. Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, página 45, nos diz o seguinte: a Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é nosso lar. Nosso verdadeiro lar está no mundo espiritual, onde podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas pelo corpo carnal. Bom, meus irmãos, então, como bem colocou nosso irmão Simonetti, a Terra não é o nosso lar. E é natural, então, que voltemos um dia para o nosso verdadeiro lar, que é a nossa pátria espiritual. E para tal retorno, como espíritos imortais que somos, nós temos que fazer o quê? Temos que nos separar do nosso corpo físico, porque ele é material, ele é perecível, nós não podemos levá-lo conosco. Mas como isso ocorre? Esse é o véu do mistério que a doutrina espírita vem retirar, né? Trazendo-nos os conhecimentos que vão descerrar a cortina que separa o mundo espiritual do mundo material. Então, meus irmãos, a doutrina nos diz que a separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Porque a morte é um fenômeno biológico natural, né? Onde no momento em que existe uma falência geral do sistema, o princípio vital que anima, né? Que anima os órgãos, que dá vitalidade aos órgãos, não mais encontrando os meios para ele exercer a sua atividade, ele vai se extinguindo, até que ele se extingue e o corpo morre.
Então, o espírito, para quem o corpo morto é inútil, vai ter que deixá-lo, não é? Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Porque a desencarnação é o contrário da encarnação. Na encarnação, o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo em formação, né? E na desencarnação, ele vai se desprendendo molécula a molécula do corpo ao qual ele se uniu. Então, a alma, ela vai se desprender gradualmente. Ou seja, a morte física, que é a morte do corpo, e o desencarne, que é o do espírito, que é o desligamento entre a alma e o corpo, não ocorre simultaneamente. A não ser em casos excepcionais de espíritos muito evoluídos que já se libertam no momento da morte do corpo físico. Geralmente, esses dois estados, vida e morte, que se tocam e se confundem, vão fazendo com que o espírito se solte pouco a pouco desses laços que o prendem ao corpo. Esses laços vão se desatar, não são rasgados, rompidos. Assim como a gente solta, né, um laço de um tênis, esses laços vão se desatar. O desligamento é feito por espíritos especializados. São espíritos preparados para essa tarefa. Eles se aproximam do desencarnante e, através de recursos magnéticos, vão fazendo a sua liberação. A grande maioria de nós aqui na Terra necessitamos da ajuda dessa equipe. Rarissimamente um espírito vai se desobrigar disso, né? A não ser que eles tenham um grande desenvolvimento espiritual, uma grande evolução. A maioria, para se libertar, vai precisar da ajuda da equipe espiritual. Somente espíritos que, como diz a Blandina, no capítulo 10, aliás, do livro Entre a Terra e o Céu, o espírito Blandina diz: o espírito que já possui o controle mental de si mesmo adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma. Então, somente espíritos que têm esse autocontrole mental vão conseguir. A maioria vai precisar de ajuda. Então, meus irmãos, para nós entendermos melhor esse processo, eu vou relatar a vocês o desencarne de Dimas, um médium, né, que durante toda a sua vida ele contribuiu muito para a harmonia de muitas pessoas. Então, ele teve merecimento de ter uma libertação tranquila do seu corpo físico, do seu corpo carnal, né? E esse relato, ele está no capítulo 13 do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier. Dimas teve o seu desencarne um pouco antecipado. Por quê? Porque devido ao grande desgaste que ele sofreu durante a sua vida, ele teve uma vida dura, com trabalhos pesados, muita renúncia, muitas dificuldades. Isso ocasionou um desgaste extra, né? E ele teve o seu desencarne um pouco antecipado. Então, o que ocorreu? A equipe chegou à sua casa, a equipe espiritual, né? E percebeu que Dimas estava extremamente preocupado com a família. E que a sua família também estava extremamente preocupada com ele. Ele preocupado, se eu desencarnar, como é que vai ficar minha esposa e meus filhos? E os familiares assim, se papai desencarnar, se meu marido desencarnar, o que vai ser de nós? Então, a primeira coisa que a equipe providenciou é um procedimento que até já ficou bem conhecido dos encarnados, que chama-se a melhora fictícia. André Luiz fala que eles promoveram uma melhora fictícia, quer dizer, uma melhora falsa, para que o espírito se acalmasse e a família também. Aliás, esse procedimento nós já estamos bem craques nele, né? Nas famílias, a gente vê que às vezes as pessoas falam assim, essa fulana, uma pessoa está com a doença grave, ela melhora, a pessoa fala, meu Deus, tomara que não esteja melhorando para morrer, né? Porque nós já estamos começando a nos familiarizar, porque é um recurso usado pela espiritualidade.
Então, eles promoveram essa melhora fictícia, e em seguida, dois espíritos da equipe, eles colocaram uma rede fluídica de defesa em torno da cama do doente, do leito do doente. Para quê? Para que essa rede fluídica de defesa absorvesse vibrações mentais inferiores, né? E assim, essas vibrações mentais inferiores não causassem, não atrapalhassem o desencarne de Dimas. E eles, depois que fizeram isso, entraram em prece. Então, o coordenador da equipe, né, o espírito que coordenava a equipe, ele tocou a parte posterior do cérebro de Dimas, que começou a emitir pensamentos belos, luminosos. Nesse momento, foi que chegou a mãe de Dimas, sua devotada mãe, que foi para acompanhar os seus últimos momentos. Então, Jerônimo, que é o espírito que coordenava esse trabalho, essa equipe, ele começou a fazer o desligamento dos centros individuais de Dimas. São 3 centros: o centro vital, o centro emocional, o centro mental. O centro vital fica na altura do ventre, né? Do estômago, do intestino. O centro emocional na altura do coração. E o centro mental no cérebro. Ele começou fazendo o desligamento do centro vital, e depois que ele fez o desligamento do centro vital, desprendeu-se daquele local ali, do local do ventre, uma substância leitosa que passou a flutuar acima do corpo de Dimas. Ele foi para o centro emocional e fez a mesma coisa, e novamente uma substância leitosa, alguns palmos acima do corpo, ficou flutuando. Então ele foi para o centro mental, e do centro mental surgiu, né, como que uma chama, né, violeta dourada. Essa chama violeta dourada que surgiu no centro mental, ela sugou, né? Ela absorveu as outras 2 substâncias, e quando ela absorveu essas 2 substâncias dos outros 2 centros, naquele momento em que ela absorveu a substância do centro emocional e do centro vital, foi se formando uma cabeça exatamente igual à de Dimas. E, em seguida, todos os outros membros. Durante esse processo, essa chama violeta dourada foi empalidecendo, empalidecendo até sumir. Quando o corpo estava formado, essa substância desapareceu, né? E, finalmente, Dimas desencarnado elevava-se acima alguns palmos acima de Dimas cadáver. A mãe de Dimas, que estava segurando o corpo dele, deixou, segurando a cabeça dele no corpo físico, abandonou aquele corpo grosseiro, pegou uma túnica muito branca que ela trazia consigo, envolveu o filho. Mas Dimas continuava ainda ligado ao corpo físico por um leve cordão prateado. E ela tomou, então, em seu regaço de mãe amorosa, o seu filho Dimas. Jerônimo, então, que coordenava os trabalhos de desligamento, ele entregou a sua mãe e explicou a ela que ela iria ficar com o filho até o dia seguinte, né? Quando seria cortado esse fio derradeiro. E que ligava, né, o corpo ao perispírito. E aí, então, ele seria conduzido ao abrigo. Ele explicou também que Dimas ficaria descansando na contemplação do seu passado em visão no campo interior. É aquela história que a gente, como numa tela, a gente vê se desenrolar toda a nossa vida, do nascimento até o momento, tudo que nós fizemos, nos mínimos detalhes. E ele iria ficar, nesses momentos desse repouso forçado, contemplando o seu passado, numa visão interior, quer dizer, não era nada exterior, não, era uma coisa no íntimo dele, né? É bom a gente pensar bem nesse momento do processo, porque tem coisa que a gente faz, mas não vai querer ver, não, né?
Então, depois ele explicou para a mãe dele que eles deveriam ficar em vigilância. Ficaria a mãe de Dimas e 2 amigos de Dimas já desencarnados. Por que isso? Porque eles iam ficar vigiando, né, para que o Jerônimo ele usa a expressão assim, os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos, né? O que são os amigos apaixonados? São aqueles familiares, aqueles amigos que podem ficar numa situação de muito desespero, de tristeza, ou o contrário, né? Falando coisas que naquele momento não são adequadas. O que acontece muito em velórios, de se falar coisas que não são adequadas e não são boas para o espírito desencarnante. Então, ele pediu que ficassem em vigilância a mãe e os 2 amigos, que ele voltaria no dia seguinte, onde, após o enterro dos despojos de Dimas, ele retiraria os últimos resquícios de vitalidade do corpo, e Dimas, então, já liberto da sua ligação com o corpo físico, já com desligamento completo, seria levado à casa transitória, para um abrigo, onde ele terminaria de ser, né, onde ele seria atendido, terminaria sua recuperação, e cada espírito é um nesse momento. E ele, depois disso, daria início à sua vida lá na espiritualidade, né? Olha só, meus irmãos, após nós acompanharmos os últimos momentos do médium Dimas, nós vamos ver que há fatores muito importantes que foram falados aqui. O primeiro deles, acredito, o mais importante é o merecimento, porque o merecimento, ele é a peça-chave para os outros, né? Por exemplo, o merecimento, ele determina se o desligamento vai ser mais tranquilo ou menos tranquilo. Se nós temos merecimento, tivemos boas atitudes, né? Trabalhamos o nosso íntimo, fizemos a lição de casa direitinho, né? Nós vamos ter merecimento de um desligamento mais tranquilo. Agora, se formos uns alunos um pouquinho relapsos, né? Matamos aula de vez em quando, não fizemos tudo tão bem, pode ser que não seja tão tranquilo. Um outro fator é o tempo, né? E o tempo vai variar de indivíduo para indivíduo, também de acordo com o grau de moralidade, com o merecimento. Ele é bem rápido para aqueles espíritos bem evoluídos, uma libertação. Para aqueles que já estão menos apegados à vida material, ele é mais rápido. Mas para aqueles que estão muito ligados à matéria, ele pode ser bem mais demorado, né? Ou seja, quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais penosa é a separação dela. Um outro fator também é o conhecimento. E aí não importa se você é o conhecimento dentro da doutrina espírita, se é o conhecimento como evangélico, católico, ou como alguém que não tem uma religião formal, mas que acredita em Deus. Esse conhecimento que muitos de nós já trazemos, esse conhecimento vai nos dizer: Deus me ama. Não importa a religião que você tenha, Deus me ama. Eu confio em Deus. Eu sei que eu não vou estar abandonado, eu estou muito mal, eu posso morrer, mas Deus não vai me desamparar. E Deus ama cada um de nós. E é essa confiança que independe de religião, que nós podemos trazer dentro de nós, mas que podemos também desenvolver nas vidas. O conhecimento espírita nos ajuda muito, mas o conhecimento espírita sem a convicção sincera de acreditar realmente que estamos amparados, não pode ser um conhecimento só teórico. E esse conhecimento vai nos dizer: nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Temos a ajuda de espíritos bondosos, uma equipe enorme. Uma equipe enorme, né? Que nos acompanha. Uma equipe preparada pela espiritualidade para nos dar o apoio na hora do nosso desencarne. Familiares que nos amam. Amigos que já desencarnaram, que vão velar, cuidar de nós. Então, todos nós estamos muito bem amparados.
dentro das nossas condições, porque às vezes nós somos amparados e nós é que não percebemos os problemas que ocorrem, não é problema da espiritualidade, não. Então a gente vê quantos depoimentos. Tem um do espírito Drauzio, filho da Zilda Gunchete Rossim, numa mensagem através do Chico Xavier, ele diz assim para a mãe: no momento da passagem, eu adormeci nos braços da vovó Maria Filomena e fui despertar no hospital espiritual. Olha que coisa linda, olha que amparo, né? Então pensemos nisso, foquemos nisso. Foquemos no amor de Deus por nós, nas equipes espirituais que se preparam para nos amparar. Mas vejamos, meus irmãos, a separação da alma e do corpo, ela não é igual para todos, somente pelo fator da moralidade, do conhecimento. Existem também vários tipos de morte que vão criar diversas situações. Por exemplo, a separação por morte natural. Na separação por morte natural, que pode ser por velhice ou por doença prolongada. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a energia vital ela vai se esgotando aos poucos, né? E por isso o desprendimento é mais fácil. O espírito ele vai se preparando psicologicamente para poder deixar o mundo material. Vai assim, até mesmo se ambientando, né? Com o mundo espiritual. Quantos relatos nós temos de espíritos em estágio terminal que conversam com parentes que os precederam na vida espiritual, na pátria, nossa pátria espiritual? Quantos relatos nós temos? De familiares nossos, de amigos, de conhecidos na literatura espírita, em outras religiões, com pessoas que não têm nenhuma religião. Então, meus amigos, para aqueles que a alma já se libertou do apego à matéria, os pensamentos já se desprenderam das coisas terrenas, o despreendimento quase que se completa antes da morte real. Quase que se completa antes da morte real. Ou seja, o corpo ainda tem vida orgânica e o espírito já penetra a vida espiritual, né? Estando ligado ao corpo apenas por um frágil laço fluídico, que é como uma extensão do seu perispírito, né? Para esse espírito, né, a transição é quase sem perturbação nenhuma, ou antes, não passa de um sono calmo e tranquilo e rápido, antes dele acordar na pátria espiritual. Mas existe também a separação por morte súbita. A morte súbita, ela pode ou não ser associada a um ato de violência. São mortes violentas as causadas por homicídios, suicídios, desastres, calamidades naturais ou provocadas pelos homens, outros, entre outros. Então, se a morte ocorreu subitamente, mas não foi de modo violento, por exemplo, a pessoa tem um infarto fulminante, ele vai ser amparado, né? No momento do infarto já começa o desligamento, a equipe já estava ali preparando, né? Ele sente alguma coisa e durante alguns minutos ele está sentindo uma dor, alguma coisa, e naqueles minutos ele vai sendo preparado, né? E ele vai ser amparado de acordo com a sua moralidade, o seu entendimento, né? Ele pode ocorrer uma dificuldade em perceber a sua real situação, porque ele foi pego de surpresa, né? Mas isso ele vai superar com a ajuda dos amigos espirituais, em maior ou menor tempo, dependendo, na verdade, de cada um de nós. A diferença da morte súbita para a morte, da morte súbita sem violência, da morte súbita com violência, é que naquela sem violência existe o espanto, a surpresa. Mas na morte violenta existe o trauma, o desespero, aquela aflição que pode ocorrer nos minutos finais, naqueles minutos que antecedem um ato desses e que vão marcar o espírito demais. Já na morte violenta por suicídio, não são exatamente as mesmas sensações, né? Eu vou falar primeiro da morte violenta, depois eu falo do suicídio, senão a gente fica um pouco perdido. Já na morte violenta, né, as sensações, elas não são as mesmas, né? Porque o espírito está em pleno vigor, né?
em plena exuberância de força. E, subitamente, aquilo é aniquilado. E nenhuma preparação começou a ser feita para a separação do perispírito. Então, a separação vai ocorrer aí depois da morte, né? No mesmo caso, às vezes, da morte súbita por um infarto, tem um tempinho ali, nesse caso pode ter também, mas a maioria dos casos, o desprendimento, que só começa depois da morte, né, sem essa preparação, o espírito é colhido de surpresa, ele fica atordoado. Ele pensa, sente, ele acha que está vivo. E acontece, esse estado intermediário entre vida e morte, né, apresenta uma situação singular, a de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, né? Ele está experimentando as mesmas sensações quando ele tem a vida, enquanto ele tinha a vida orgânica. E ele acha que ele está vivo. Além disso, há nesse caso outras situações, por exemplo, que variam de espírito para espírito. Para aqueles que já têm um conhecimento, um grau de evolução maior, um conhecimento maior, um grau mais elevado, dura pouco essa situação, que eles já possuem como que um despreendimento antecipado que a morte só faz acelerar. Ele intuitivamente tem aquela noção de que partiria naquele momento, ele intuitivamente eleva seu pensamento a Deus e ele vai ser mais rápido do que aquele que é pego totalmente de surpresa e que vai passar por uma situação, às vezes, bem mais difícil. Então, eu vejo a importância da evangelização da mocidade espírita. Eu trabalhei muito tempo com mocidade e vejo a importância, porque muitos jovens são colhidos pela morte no vigor da sua força física. E muitos sofrem muito nesse momento pelo apego à matéria. Como é importante a mocidade espírita esclarecendo os jovens, dando a eles todo esse suporte, porque nós tivemos na nossa casa espírita o desencarne de crianças da evangelização e de jovens da mocidade. Então, nós temos a confiança de que o aprendizado que eles tiveram ajudou e continua ajudando-os na vida espiritual. Mas isso de julgar-se vivo pode ocorrer até em morte comum, né? Que se a morte comum nada tendo de penosa para um espírito mais evoluído, para os mais atrasados pode se tornar mais difícil. Vou falar agora só um pouquinho do suicídio, porque a separação do corpo, no caso dos suicidas, é mais dolorosa. Porque o espírito está preso ao corpo por todas as suas fibras. E ele mesmo rompe subitamente, repentinamente, esses laços. Isso vai repercutir no espírito com todas as sensações do corpo. E é muito doloroso. Mas em relação à separação do corpo físico, devemos ter em mente o seguinte: Deus não desampara nenhum de seus filhos. Nenhum de nós está desamparado. Todos são amparados, cada um dentro da sua condição, mas são. Os sofrimentos e as dificuldades, eles são causados por nós mesmos. Em Uberaba, eu ouvi o relato de um jovem, porque engraçado, quando eu fui para Uberaba, nas primeiras caravanas espíritas, eu tinha em mente aquela ideia assim: o suicida vai ser imediatamente levado ao Vale dos Suicidas, vai ficar naquele sofrimento. E lá em Uberaba, eu vi relato de suicidas que foram amparados. E eu vi que foi num tempo que não, eu achava que assim ia ficar muito tempo lá no vale e naquele sofrimento por relatos, né, que a gente vê na literatura. Aí eu vi o relato de jovens que tinham desencarnado pelo suicídio, eles estavam dando mensagens às suas mães, aos pais, e eles não tinham desencarnado há tanto tempo. E eu pensei, meu Deus, mas como é isso?
Lá eu aprendi que cada caso é um caso. Eu vou contar a história para vocês do caso que mais me marcou. Foi um jovem que disse assim: Mamãe, não se desespere. Deus não desampara seus filhos. A mão que puxou o gatilho não foi só a minha. Ore por mim, mamãe, porque eu não soube resistir aos impulsos que me levaram à morte. E a mãe estava muito angustiada, eu não me esqueço disso, porque ela tinha tido uma discussão com ele, e ele saiu dessa discussão e se suicidou com um tiro na cabeça. Aí eu pensei, se a mão que puxou o gatilho não foi só dele, esse jovem estava sob forte influência espiritual, o incentivando ao suicídio. E ele se entregou a essa influência, como ele disse à mãe. E ele foi amparado, ajudado, acolhido, sofreu o impacto, a repercussão, né, no seu perispírito, no seu espírito do corpo físico, mas ele teve um amparo, porque ele teve esse atenuante. Eu vi também um outro jovem que, em depressão, se suicidou e estava sendo amparado pelo avô, e ele dizia: Mamãe, eu vou fazer tudo para aprender tudo direito dessa vez, para quando eu reencarnar, eu resgatar esse ato insano que eu cometi. Mas, mamãe, eu estou muito fraco, eu ainda estou sentindo dores, mas vovô está comigo e é ele que está escrevendo, ditando para mim o que eu estou escrevendo, porque eu tenho hora que a minha mente não consegue nem elaborar, criar uma frase para falar, mas vovô está cuidando de mim. Então, naquele momento, eu senti como nós somos amparados, como nós somos cuidados, como nós somos amados. Então, ficou bem claro para mim, naquele momento, que a separação do corpo, se ela não é igual para todos, todos são amparados, cada um dentro das suas condições, mas todos são amparados. Mas, meus irmãos, se nós já falamos sobre o momento da morte do corpo e do desencarne do espírito, o que acontece depois desse desencarne, depois desse desligamento, né? Aí ele dorme. Olha só, segundo Terezinha Oliveira, no livro Iniciação ao Espiritismo, página 108, diz o seguinte: logo após a desencarnação, o espírito entra em um estado de perturbação espiritual. Como estava acostumado às impressões dos órgãos dos sentidos físicos, fica confuso, como quem desperta de um longo sono e ainda não se habituou de novo ao ambiente onde se encontra. A lucidez das ideias e a lembrança do passado irão voltando à medida que se destrói a influência da matéria. Então, meus irmãos, em relação a esse estado de perturbação, logo após o desencarne, os espíritos nos dizem que, tanto na fase adulta quanto na infância, o espírito, após o desencarne, entra numa espécie de sono, do qual ele só vai sair quando ele houver o desligamento completo do seu corpo físico. Esse estado de perturbação dura um tempo maior ou menor, dependendo da elevação espiritual do desencarnante. Então, quando não houver mais nenhum laço entre o espírito e seu corpo, ele recobra a lucidez. Então, dormimos, né, por um tempo maior ou menor, e depois, quando acordamos, as crianças são encaminhadas para lares, como o lar da bênção, né, que é descrito no capítulo 9 do livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, em que cerca de 2.000 crianças são assistidas por espíritos como Blandina, que com um carinho, um desvelo maternal cuidam dessas crianças. Se for um adulto, vai para um abrigo, para uma casa transitória, onde ele, num hospital, ele termina o seu atendimento e depois ele vai seguir sua vida na espiritualidade plena, aprender muitas coisas, ter conhecimento de muitas coisas, participar de muitos trabalhos.
se desenvolver, crescer também, né? Reencontrar familiares, aqueles que são possíveis. É possível reencontrar, mas sempre cercado da amorosa mão do Pai, que cuida de nós através daqueles que nos cercam. Meus irmãos, como Kardec disse, para libertar-se do temor da morte, é preciso encará-la sob seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Olha só, né? E são as informações dos espíritos que nos dão essa noção libertadora, que nos liberta desse temor. Mas o que fazer com a dor, a tristeza e a saudade quando não se compreende o porquê de um filho, uma esposa, uma mãe, um pai ter partido? Principalmente um filho, um neto, um irmão mais novo, a gente sempre diz, mas por que não fui eu? Algumas mães têm dito, por quê? Né? Me lembro quando desencarnou uma jovenzinha, a mãe me disse, era do meu grupo de mães, ela disse, Tânia, por que não eu? Por que ela? Eu queria que eu fosse ela. E eu disse a ela, o que você estudou sobre reencarnação? Ela falou, é verdade. A reencarnação explica. Olha só a importância do conhecimento. Então, o que fazer com essa dor? Aí eu me lembro da mensagem de Drauzio para sua mãe, Zilda Guinchete Rossim. Ele e seu irmão Diógenes desencarnaram aos 23, o Drauzio, e aos 16, o Diógenes. Eram filhos do coração dela, que já era espírita há mais de 20 anos quando eles desencarnaram. E ele mandou uma mensagem pelo Chico Xavier para ela, onde ele disse, mamãe, a senhora nos visitou sim naquela abençoada instituição dedicada aos que chegam aqui mais cedo. Mais cedo, mamãe, não quer dizer fora de hora. Diógenes e eu devíamos vir para cá no momento em que se verificou o desastre, e naturalmente pelo desastre, e não noutras condições. É o passado, mãezinha, que exigia isso de nós. A Zilda, assim, então, por ser espírita e percebendo que a reencarnação é mecanismo divino para o nosso crescimento espiritual e para ajudar os filhos, né, que sofriam muito com as lágrimas do pai, e Drauzio, principalmente, pelas lágrimas de sua noiva Cristina, o que ela fez? Ela esqueceu-se de si mesma. Esqueceu-se de si mesma. Do abandono em que ela ficara, depois que os filhos partiram, porque ela diz no livro dela que os seus filhos eram o seu mundo. E o que ela fez? Ela passou a orar muito pelos filhos. Porque ela, como espírita, sabia que o desencarne de forma violenta, como foi o caso deles, apesar de serem jovens, que já tinham uma certa evolução, já tinham uma evolução maior, tinham conhecimento, foram educados, criados na doutrina espírita, mas ela sabia que era sofrido para eles. Ela começou a orar muito por eles. Aí Drauzio deu uma outra mensagem dizendo, através de Chico Xavier, dizendo, mamãe, meu primeiro problema veio ao receber os pensamentos angustiantes de papai. As lágrimas de Cristina me queimavam como fogo. A única coisa que nos auxiliava eram as suas preces. Olha que coisa linda, que ensinamento. Nós devemos endereçar aos nossos amados que partem preces, palavras de reconforto, de encorajamento, dando a eles força para vivenciar esses novos momentos, porque a saudade existe. Se a gente sente saudade do familiar que parte, ele também sente saudade dos que ficam. Né? E ela recebeu essa mensagem. E olha, abençoada é a verdade que nos liberta da prisão do medo, da dor, da tristeza, da incompreensão.
Mas muitas pessoas que às vezes me procuram dizem: Tânia, me fala alguma coisa, mas eu não consigo acreditar na reencarnação. Eu sou de outra religião, eu tenho dificuldade, eu não consigo. O que você tem para me dizer? E fica difícil. Mas existe uma coisa que Joana de Ângeles nos ensina, e que eu vou ler para vocês uma mensagem dela, psicografada por Divaldo, que é apresentada no livro Fonte de Luz, que nos diz que quando aqueles que viste partir, de quem sofre saudades infinitas, impreenchíveis vazios no sentimento, entrega-os a Deus, confiando-os e confiando-te ao Pai, na certeza de que se souberes abrir a alma à esperança e à fé, conseguirás senti-los, ouvi-los, deles aurindo a confortadora energia com que te fortalecerás até o instante da união sem dor, sem sombra, sem separação, pelos caminhos do tempo sem fim, no amanhã de todos. Então, meus irmãos, Chico Xavier dizia: tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Você não acredita na reencarnação? Entrega teu familiar a Deus e te entrega também a Deus. Confia no Pai, confia no amor de Deus por nós, que Ele vai te confortar. Para nós encerrarmos, eu vou ler um poema pequenininho do Herculano Pires, que é um poema que está no livro A Hora de Dora, que é um livro da Dora Encontrei. E que a gente guarde no nosso coração que encontramos em Deus, em Jesus, na espiritualidade, nos bons amigos espirituais, seja qual for a religião que tivermos. Como Paulo disse: morte, onde está o teu aguilhão? A fé conforta, a confiança ampara. Esse poema de Herculano Pires chama-se Vida e Morte. Morre o ano, renasce o tempo. Cai a semente, fecunda a terra. Toda morte é um renascimento. Todo fim é um recomeço. A vida se tece em ciclos. A morte é apenas um ponto. A partida é a hora do reencontro. E a morte é a face oculta da vida. José Herculano Pires. Muita paz, meus irmãos.